Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre Síndrome de Tourette. Se você gostou desse tema, continue aí no vídeo. Síndrome de Tourette. Mas antes de começarmos o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa aquele like para mostrar que você está gostando dos conteúdos e nos sigam lá no Instagram. Para dar aquele apoio, lá também é sempre cunho pedagógico. E antecipado, já fica aqui meus beijos para os novos inscritos, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre Síndrome de Tourette. E o que é Síndrome de Tourette? A Síndrome de Tourette, ela é uma doença neurológica. Ah, mas o que é? Ela é uma doença neurológica que leva a pessoas a realizarem atos impulsivos involuntários. Ah, mas o que é isso, Kátia? Por exemplo, um tique do olho, a boca, ou mexer assim a cabeça, algum tique, tá? Frequente, ou seja, sempre tá fazendo a mesma coisa, e também repetitivos, né? E também popularmente é conhecido como tique. Ai, fulano tem tique, isso é um tique. Pode ser uma síndrome de Tourette. E isso pode dificultar a socialização dessa pessoa. Ah, Kátia, não é um distúrbio que vai dificultar a aprendizagem? Em partes, não. Porém, se a pessoa não for assim assistida, não tiver um acompanhamento psicológico, não tiver uma ajuda, ela vai se isolando, fazendo piorar o caso, né? Porque ela não vai se sentir acolhida, não vai se sentir bem. Então, aí o caso vai piorando. Aí a qualidade dela também de vida vai ficar, né, pior. Ela vai ficar, mas pode correr um risco de desenvolver no futuro uma depressão. Essa doença, esses tiques, eles começam a surgir, essa síndrome, a partir, entre assim, mais ou menos, a partir dos 5 anos, entre os 5 e os 7 anos, tá? Tendo uma evolução do quadro maior dos 8 aos 12. Ah, o que é uma evolução do quadro? Aumentando a frequência de tique, aumentando o tique, começando com movimentos simples, né? Como diz, piscar o olho, mexer as mãos, os braços, e depois se agravam surgindo palavras repetitivas, movimentos mais bruscos, sons, podendo até, pasmem, quando tá muito grave, latir, grunhir, falar palavrões. E algumas pessoas são capazes de suprimir os tiques, ou seja, ficar tentando segurar em situações sociais. Só que isso aí, como eu disse, vai agravando. Essa pessoa pode ficar com o psicológico abalado, ela pode ficar isolada socialmente, ela não vai se sentir bem, né? E agora vamos lá falar assim, vamos relembrar. Então, vamos lá. É um distúrbio de origem neurológica, caracterizando então por movimentos involuntários, ou seja, os tiques. Geralmente aparece na infância e pode continuar na vida adulta. O que são esses tiques? São movimentos motores repetitivos, como os olhos, boca, braço, né? Basicamente os mais assim conhecidos: olhos, bocas e braços. Vocais, como eu disse, podendo emitir palavras, sons pela garganta, podem também chegar a proferir xingamentos involuntários. Então, fiquem atentos. Muito, muito, muito atentos, tá? Atinge 1%. Nossa! Kátia, 1%? Sim, 1% da população mundial, tá? Pasmem, 1%. E o que acontece? Essa criança, ela vai ficar... Ah, tá, eu esqueci de falar, mas esse 1%, a grande maioria ainda são os masculinos, tá? Do grupo masculino. O que acontece? Vamos lá. Essa criança, se não for analisada, não for diagnosticada desde o começo, como eu falei, esses tiques vão aumentando, vão prejudicando a parte pedagógica, porque essa criança dentro da sala de aula, vamos falar ali, dentro da sala de aula, essa criança ela vai se isolar, ela vai ter o tique, às vezes a família, para
esse tique, para fulano. A professora, Mariazinha, Joãozinho, para com isso. Mas ele tá lá assim, escrevendo. E não é maldade, não é porque a criança quer, é um tique. Então, se for repreendido demais, essa criança vai querer se isolar, vai virar um adulto também nessa mesma sistemática, se isolando, podendo desenvolver uma depressão ou algum outro tipo de transtorno mais grave. Então, o que nós temos que fazer? Analisar, prestar atenção, ver se isso está aumentando, ver a faixa etária e tratar essas pessoas com muito carinho. Porque eles mesmos vão se aconchegando e o que vai acontecer? Eles vão ter ciência de que eles estão amparados. Que eles não precisam ter medo, que eles não precisam ter vergonha, que eles não precisam se isolar, que o mundo, que a sociedade acolha eles. Que eles são bem vistos, bem aceitos naquele meio social que ele tá. Porque até nós, digamos, quem não tem nenhum transtorno, nenhuma síndrome, se nós não sentirmos acolhidos em algum lugar, em determinado meio social, nós vamos nos retirar, nós não vamos ficar lá. E é isso que acontece. Então, eles têm que serem bem assim, entendidos, acolhidos, oferecer todo o tratamento, toda a ajuda que eles precisam, tá? E aceitem porque é difícil, ele já tem que conviver, porque você fazendo isso, ou ficar assim, ou mexer o pescoço ou alguma coisa, qualquer um vira assim pro lado e vai olhar o que tá acontecendo, e não é assim. Então, se você perceber que o seu aluno, que seu filho tenha esse distúrbio neurológico, a síndrome de Tourette, procura auxílio psicológico, terapeuta, psicopedagogo, tudo que você puder oferecer. Um neuro, tudo. Porque quanto mais assistido, os próprios sintomas vão diminuindo. Agora, se você só for brigando, reprimindo, julgando, vai aumentando. E não queremos que isso aconteça, principalmente na nossa sociedade, à nossa volta, ou maiormente dentro da nossa casa, com um familiar, com um filho, ou dentro da nossa sala de aula com o nosso aluno. Então, você que é professor, respeite o seu aluno, entenda o seu aluno, seja mediador para que os outros da sala também entendam. Pai e mãe, também seja mediador para que a sociedade entenda seu filho, para que sua família entenda seu filho, porque isso nada mais é que um distúrbio neurológico, são os famosos tiques. Com atendimento correto, pode ser amenizado, e medicação também, se for necessária ser administrada por um neuro ou algum médico que for no atendimento, também auxilia para diminuir esses espasmos, esses movimentos, esses tiques. Então, não deixe para depois. Veja a faixa etária lá que eu disse no começo, de 5 a 7 anos. Tá nessa faixa etária? Observe. Tudo que eu falo aqui nesse canal, a maioria de todos os vídeos praticamente eu falo, a chave é observem, não julgue, tá? Não julgue, porque às vezes a criança também tá ali com um tiquezinho e é só um tique, não é um síndrome de Tourette, não é um distúrbio neurológico. Então, também não fantasie, não fique neurótico, não ponha muita coisa na cabeça. Mas observe, se você vê que persiste, se você tá atento e tá vendo que aquilo tá aumentando um pouquinho, procure atendimento. Se você é professor, oriente a família. Se você é instituição, oriente também seus professores. Se você é psicopedagogo, atenção, passe tudo que você conseguir, anote, passe para a família. Família, acolha. Escola, acolha. Instituição, acolha. Família, acolha todos. Sociedade, acolha, respeite, abrace. Porque para eles se sentirem partes ali. Não deixe eles para lá, ou não desfaçam, não tire sarro. Por quê? Porque depois pode ter um prejuízo psicológico muito grande, tá?
Uma dica de filme que eu deixo é Primeira Classe. É um filme que fala sobre síndrome de Tourette. Assistam que vocês vão entender ali o personagem principal, vocês vão conseguir entender melhor a síndrome de Tourette. Ó, acabei de brincar aqui com vocês, assim, ó, fazendo o espasmo. No meu caso, foi porque eu quis, foi voluntário. Então, eu tenho consciência, mas a pessoa que tem o síndrome de Tourette não tem. Então, não esqueça da minha fala principal. Respeitem, tá? Aguardo vocês no próximo vídeo. Um beijo. Assistam esses 2 vídeos que está passando aqui na tela. E não esqueçam de deixar seu like aí e compartilhar nas redes sociais. Beijo, beijo, beijo. Até o próximo vídeo.